uma vez nos encontramos nessa casa de luz. Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos numa noite tão especial de início de ano, uma chuva maravilhosa dessa, mas como nós costumamos dizer, os espíritas não são feitos de açúcar, então eles vêm para casa, não é? E vamos, nós temos até pessoas de longe que aqui estão hoje, que vêm toda vez que vêm na cidade, vêm na casa espírita. Isso é muito bom, sejam bem-vindos. Que nós possamos ter a enorme alegria de estarmos nesse contato maravilhoso com a espiritualidade amiga que nos envolve, desde o momento em que nós adentramos aquela porta, aquele portão. Nós somos recebidos não só pelas pessoas, pelos trabalhadores da casa, mas principalmente pelos benfeitores responsáveis por este trabalho, por esse dia, não é? E que nós vamos, ao desenrolar o tempo aqui, recebermos instruções, consolações, energias positivas, através também do passe, tratamentos espirituais que são feitos aqui, enquanto nós estamos sentados aí, que às vezes a gente sequer imagina o trabalho da espiritualidade amiga para conosco, o amor, o carinho que eles têm a nos envolver. Então, que todos nós possamos sentir essa leveza em nosso coração, sentirmos esse bem-estar quando aqui adentramos e que possamos levar para o nosso lar, ao retornarmos também essas energias, esse tratamento, essa cultura que adquirimos enquanto estamos aqui a respeito da doutrina, das leis divinas, do porquê e para que nós estamos aqui na Terra. Então nós vamos aproveitar a companhia da nossa companheira Ana, que irá proferir a prece de abertura para nós nesta noite. Vamos aos poucos, serenando os nossos corações, tranquilizando os nossos pensamentos e elevando a nossa onda vibratória de forma conectada com a espiritualidade amiga. Iniciamos a prece desta noite agradecendo pelo início do ano aqui em nossa casa, por essa segunda-feira tão maravilhosa, onde todos nós adentramos a este lar, a esta casa, para recebermos instruções que vão confortar os nossos corações e preparar o nosso amanhã. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa doutrina maravilhosa que nos conforta, que nos acalenta, que nos apoia, por essa casa espírita que abre os seus braços e nos envolve nessa atmosfera de paz, de tranquilidade e de união. Agradecemos pela família a qual pertencemos, pelos amigos que conquistamos e por essa família espírita que aqui se encontra, Senhor. Rogamos a Ti que esteja sempre ao nosso lado, que caminhe junto conosco e que nos permita ter a companhia de bons espíritos, para que tenhamos um ano maravilhoso, que possamos neste ano ser um pouco melhor do que fomos no ano passado, e que a cada novo dia aprendamos que estamos tendo uma nova oportunidade. Ser conosco, Pai, não nos desampare e perdoa-nos pelos nossos erros. Perdoa-nos por sermos ainda tão pequenos diante do Seu amor e fortaleça-nos para que possamos cada vez mais nos aproximar de Ti. Que a espiritualidade amiga possa envolver a cada um que está aqui, o nosso palestrante amigo também, para que tenhamos uma noite de bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Nesta noite nós temos a imensa alegria de recebermos o Bruno, esse jovem, olha que maravilha.
tão feliz quando eu vejo um jovem se dispondo a levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina para todos nós, quando muitos de nós não temos coragem, não é, de desenvolver esse trabalho, porque temos vergonha, timidez, né? E aí a gente vê esses jovens que já vêm aí dessa geração nova que é para nos sacudir a todos nós, né? Então o Bruno, ele tem lá as suas atividades no campo da doutrina espírita, na casa espírita Pátria do Evangelho Espírita. E ele lida lá com os jovens, né, com a evangelização, enfim, se envolve com os trabalhos da casa. Então, nós hoje vamos envolver em vibrações harmoniosas para que ele traga para nós a mensagem desta noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Gostaria de começar agradecendo a casa pela oportunidade mais uma vez de compartilhar a noite com vocês, para fazermos uma reflexão a respeito do Evangelho de Jesus e também iniciar desejando um feliz ano novo a todos, né? Primeira segunda-feira do ano, possamos ter aqui uma reflexão em conjunto, tanto encarnados quanto desencarnados, a espiritualidade amiga nos auxiliando nessa noite a receber do alto as boas vibrações, as boas energias e tudo aquilo que Jesus, Deus e a espiritualidade superior tem a nos oferecer para nos auxiliar nessa jornada tão árdua que é de evolução individual, dessa busca incessante à perfeição moral que a gente tem enquanto encarnado. Que possamos receber então do alto essas boas energias para nos envolver nesse começo de ano, para nos dar forças para enfrentar todos os problemas que a vida vai nos convidar a vivenciar, não porque a vida quer que a gente sofra, não porque Deus quer que a gente sofra, mas porque são movimentos, né, antagônicos que nos fazem crescer, movimentos que nos fazem se desenvolver diante das dificuldades. Então, que Deus esteja conosco nesta noite e, mais uma vez, eu gostaria de convidá-los a fazermos uma reflexão a respeito do livro Fonte Viva. Eu gosto bastante dessa coleção, que é a coleção Fonte Viva do Emmanuel, que ele trabalhou com o Chico durante bastante tempo, nesta coleção de 5 livros, em que Emmanuel se dispõe a pegar diversos versículos, diversos trechos do Evangelho dos Apóstolos e fazer reflexões muito necessárias que refletem o nosso dia a dia atualmente. Textos escritos há quase 50 anos que refletem o que a gente vivencia hoje em dia. E para esse começo de ano, esse texto aqui do capítulo 133, que tendes, né, é muito necessária essa reflexão para nós. Por que eu digo para nós? Porque é uma reflexão que envolve todos nós, todos os cristãos, todos os religiosos, né, que buscam de alguma forma Jesus, que buscam de alguma forma um contato com a espiritualidade, né? E aqui Emmanuel vai comentar um trechinho do capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5, e é uma passagem muito interessante. Acredito que algumas pessoas aqui, eu não sei se todo mundo deve conhecer a série The Chosen, ela retrata esta parte do Evangelho, muito bonito, inclusive eu recomendo o pessoal assistir, que Jesus ele estava com os seus apóstolos perto de uma cidade, na época, em que havia-se muito conflito entre gentios, judeus e gregos, porque os apóstolos haviam partido numa jornada a pedido do Cristo para disseminar o Evangelho, e em uma dessas cidades ocorreu esse conflito, porque existia já há muito tempo um conflito de ideologias, de crenças entre essas pessoas, e Jesus se dirige a esse povo para disseminar o seu amor, para curar os feridos, né? Para curar as almas necessitadas de auxílio também, né? Para levar a mensagem, para levar o Evangelho a essas pessoas. E nesse meio tempo, né, Jesus reúne milhares de pessoas de diversas crenças diferentes que ali estavam não só para ver os milagres que ele fazia, mas também para receber a mensagem de luz, de reflexões que elevavam o sentimento.
fatídico momento, os apóstolos se veem com essas milhares de pessoas que estavam a quilômetros de casa, às vezes sem casa, porque as discussões faziam com que as famílias se dividissem, né, e as pessoas fossem expulsas ou saíssem de casa. Estava aquele monte de gente ali, e eles chegam no mestre e falam: mestre, agora eu acho que é a hora do pessoal ir embora, né? Porque está ficando de noite, tem muita gente aqui, e esse pessoal precisa ir descansar e comer, porque o pessoal está começando a reclamar de fome. E Jesus vira para os apóstolos e fala: não vai mandar ninguém embora, não. Pede para o pessoal ficar. Mas, mestre, a gente não tem comida para todo mundo. E aí vem a fatídica frase, que é o título do capítulo: que tendes? Os apóstolos viram para Jesus e falam: a gente tem 7 pães. Algumas traduções trazem 5 pães e 2 peixes, né? Mas a ideia é que a gente tem pouco alimento, pouco recurso. E aí vem o fatídico momento em que Cristo pega esses pedaços, esses pequenos pedaços de pães, ora aos céus, abençoa e fala: serve em grupos de 50. E aqueles 5 pães, 7 pães, alimentam mais de 4.000 pessoas. E ainda sobram 12 vinhas de alimento cheias. E aí Emmanuel começa dizendo o seguinte: quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. E aqui encaixa justamente com o que eu comecei dizendo, para todos nós que temos, né, esse contato com a espiritualidade, que buscamos esse contato. Muitas vezes a gente busca a religião procurando um auxílio direto, procurando que algo maior cure dores que eu procurei na minha vida toda, em algo material, em outras pessoas, e eu nunca encontrei. E dentro da religião me vem palavras, fé, sentimentos que amenizam essas dores individuais, internas. Muitas vezes a gente exige muito, né? A gente exige imediatamente que essas dores que a gente tem sentido sejam sanadas. Então se a gente, por exemplo, estivesse na presença do Cristo nesse momento, muitos iam pedir a cura de alguma doença, muitos iam pedir um auxílio para enfrentar uma circunstância, muitos iam pedir para que se fosse amenizado algum sofrimento que a vida lhe imprime. E Jesus, com todo o seu amor, devolveria o pedido com esta indagação: que tendes então, irmão? O que nós temos a oferecer para Jesus nesse momento, para que o trabalho de multiplicação dele seja realizado na nossa vida? Porque é muito fácil a gente chegar diante de Deus, de Jesus, da espiritualidade e pedir ou até mesmo exigir que seja feita alguma coisa. Eu quero ser curado, eu quero ser ajudado, eu quero que o sofrimento da minha vida acabe. Tudo bem, tudo isso um dia vai cessar, mas o que a gente tem dentro de nós nesse momento para ser utilizado como base para que isso aconteça? E é essa a reflexão que Emmanuel nos convida. Quantos pães tendes? Reforça Emmanuel. E aqui, nesse pães, a gente vai entender de sentimentos. Quanta base de fé a gente tem dentro do nosso íntimo para que o trabalho do Cristo seja realizado na nossa vida. Será que a gente tem muito? Será que a gente tem pouco? E é engraçado que há um contraste nítido entre os nossos pedidos, entre aquilo que a gente pede para Jesus e o que Jesus pede de nós. Porque se a gente vai ver, a gente pede a cura de uma doença, que um problema suma da nossa vida, que uma circunstância desapareça, que a nossa vida seja, aconteça uma virada e a gente saia de uma tristeza e entre uma felicidade, é uma coisa muito grande. E Jesus pede
uma quantidade pequena de pães, né, para os apóstolos, tempos, poucos pães. Ou seja, Jesus não pede muito de nós. Ele pede muito pouco. Muito pouco. Quando a gente analisa o Evangelho do Cristo, o que ele pede para nós? Ame-vos uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas. É tão pouco. Mas a gente consegue entregar esse pouco? Será que a gente consegue entregar este amor ao próximo e este amor a Deus numa proporção ínfima, como Ele próprio diz, neste mesmo momento? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para o monte: mova-te daí, e ele se moverá. Olha o quão ínfima é a fé que a gente precisa ter para que o amor do Cristo se manifeste na nossa vida e de fato mude a nossa vida. Se a gente analisa os momentos anteriores do Cristo até este fatídico dia da multiplicação, a gente vai ver que sempre houve uma necessidade de movimento individual das pessoas. Das pessoas que ele curou, ele chegava na pessoa e perguntava: você quer ser curado? Ele não simplesmente chegava na pessoa e resolvia o problema. Ele perguntava: você quer ser curado? E a pessoa respondia: eu quero. Eu quero ser curado. Ou ainda além disso, olha o tamanho da fé de outras pessoas, como a da mulher sangrada. Jesus, no meio de uma multidão andando, uma pessoa ali que sofria de uma doença que sangrava o tempo todo, não tinha cura, os médicos não conseguiam ajudá-la, anos da fio da vida, apenas toca as guias ali da roupa do Cristo, e a fé dela faz com que saia a virtude de Jesus. Ele fala: alguém me tocou. Quem me tocou? E ela fala: fui eu, mestre. Eu tive a fé de que se eu tocasse suas vestes, eu seria curada, e eu fui. E Jesus exalta a fé daquela mulher. Ou do pretor romano, que tem um servo, um caso enfermo, e vai até a casa de Simão pedir a ajuda de Jesus. Jesus fala: me leve então até a presença desse servo. Ele fala: não, mestre, se você disser que ele estará curado, eu sei que ele estará curado. Vou chegar em casa e ele vai estar bem, porque é o Senhor que está falando. E aí ele exalta a fé desse pretor, que era um romano, nem judeu era, não praticava os mesmos costumes, não compartilhava da mesma fé, mas assim que conheceu Cristo, modificou-se no íntimo. Teve essa mudança, teve esta base inicial para que a fé pudesse agir, para que a fé pudesse efetivar de maneira concreta na vida dela ou de outra pessoa a mudança que o Cristo propõe, de renovação, de fé, de auxílio. A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Então não adianta nada a gente sentar na frente do Evangelho, a gente sentar num banco da igreja, a gente sentar dentro de um centro espírita e esperar Jesus, a espiritualidade, os espíritos amigos fazerem alguma coisa, mudarem a minha vida. Se eu não buscar mudança, primeiro, se eu não buscar mudar o meu íntimo, primeiro, como eu quero ser ajudado, se eu não consigo me ajudar? É aquele clássico exemplo do avião que está em situação de perigo. Todo mundo já deve ter visto em alguma série, em algum filme, uma aeromoça passando os comandos de segurança para o pessoal do avião, falando que, olha, se a cabine despressurizar, máscaras vão cair automaticamente, e aí você vai vestir a máscara primeiro em você, para depois vestir na pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque se eu querer salvar, por exemplo, um filho, um pai que está ali primeiro, como a cabine está despressurizando, ou seja, o ar está saindo com mais velocidade do que está entrando, o nível de oxigênio dentro da cabine vai cair. E se eu não começar a respirar rápido o
o suficiente, eu vou atacar. E as chances de eu e da pessoa que está do meu lado falecerem aumentam muito. É por isso que a gente tem que cuidar primeiro de colocar a máscara de oxigênio na gente para pôr por irmão do lado. E é exatamente essa manifestação de cuidar de nós mesmos em primeiro lugar, para depois cuidarmos dos outros, que temos que exercitar. A gente precisa fazer essa reflexão individual do que é necessário mudar no nosso íntimo, para que a mudança seja feita, para que a gente enxergue na vida as oportunidades justamente de modificar aquilo que nos ainda prende na materialidade, na tristeza, no orgulho, no egoísmo. Só que esse movimento, ele é muito individual de cada um de nós. Eu não posso chegar aqui, pegar vocês pelas mãos e falar assim: agora, irmão, você está mudado. Você é uma pessoa diferente. Nem Cristo pode fazer isso. Nem Cristo. Porque se a gente pega o mesmo exemplo da história de Jesus, a gente vê lá, ele conversando com Nicodemos, teve uma longa conversa com Nicodemos durante a noite toda. Nicodemos era um grande religioso da época, tinha um alto escalão dentro ali da igreja judaica, e mesmo assim ele não quis, ele não conseguiu abrir mão da vida dele que ele tinha para seguir o Cristo. E olha que ele era um homem letrado, que conhecia com profundidade os testamentos antigos. Será que nós, se Jesus estivesse aqui na nossa frente nesse momento, não faria como Nicodemos? Mesmo Jesus falando: filho, irmão, abre mão de tudo que você tem e me segue. Será que a gente iria seguir? Será que a gente iria fazer esse movimento de entregar para Cristo o pouco que a gente tem? Para que, através da fé, do trabalho da espiritualidade, que a gente sabe que existe, do trabalho do próprio Cristo, em querer ver todo mundo feliz no futuro, uma grande família universal, será que a gente conseguiria fazer essa manifestação? Essa é a questão que a gente tem que se colocar, né? E aí Emmanuel continua dizendo: conta-nos do evangelista Marcos que os companheiros apresentaram 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? Será que Jesus ia conseguir alimentar tantas pessoas se ele não tivesse nada ali, se os apóstolos não tivessem apresentado nada para ele? Muito, né? A gente sabe, muito provavelmente Jesus teria a capacidade, né, magnética de fazer, se transformar a pedra em pão. Mas esse não é o ponto. O ponto desse movimento de Cristo, em exigir que lhe fosse apresentado algo, e mesmo que esse algo fosse pouco, é justamente para a gente reforçar aquela ideia de que o pouco com Deus é muito. E muitas vezes a gente esquece disso. Vivemos num mundo que exige muito de todos nós. Exige a nossa saúde em dia, exige a nossa atenção ao máximo, exige que a gente esteja conectado com tudo e com todos ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre antenado com tudo, exige que a gente tenha uma opinião para tudo, exige muito. É cansativo. Se a gente vive uma vida pautada no que o mundo impõe para a gente como a vida ideal. Mas quando Cristo nos convida a viver a vida verdadeira, Ele exige muito pouco. E mais ainda, Ele pergunta se a gente tem algo a oferecer, e mesmo que a gente ofereça o mínimo, um pouco que a gente não acha que seja nada, você fala assim: nossa, não está nem para mim direito. É esse pouco que Jesus precisa para trabalhar. Porque ali já tem a fagulha. Para soprar e virar uma labareda, para Cristo é muito fácil. Mas é necessário que a gente dê
esse passo inicial de pelo menos acender essa fagulha, essa centelha dentro do nosso coração. A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Então, aqui nesse momento, olha como Jesus fazia tudo minuciosamente pensado para que a gente refletisse sobre isso no futuro. Aqui Jesus fala que a gente precisa cooperar com Ele também, para que a gente alce voos maiores, para que a gente consiga se tornar um espírito cada vez mais próximo de Deus. É necessário que nós também contribuamos com a construção do Evangelho, não só no mundo lá fora, como os apóstolos fizeram, né? Levando a palavra a diversas pessoas, mas construindo dentro de nós mesmos, edificando não só as crianças, os jovens, os idosos, os sem teto, os que têm, né, fome de diversas formas diferentes, sejam elas físicas ou materiais, espirituais, mas também a nós mesmos. Porque de que adianta eu tentar colocar uma máscara de oxigênio no outro, falando, olha como Jesus é legal, olha como Jesus é bom, olha como a vida com Cristo é maravilhosa, sendo que eu não vivo essa vida, sendo que eu não compartilho desses sentimentos, sendo que no momento em que é exigido de mim a fé, a resignação, eu viro as costas, eu xingo, eu me revolto com Deus, com a espiritualidade. No momento em que é para mim demonstrar fé, resiliência perante as dificuldades, aprendendo a aceitar aquilo que acontece conosco, enfrentar com a cabeça erguida, a gente xinga, a gente grita, a gente bate o pé, a gente acha que Deus é injusto, porque outros estão bem, estão felizes, e eu estou aqui sofrendo, julgando a capacidade de Deus definir o que é bom ou não para cada um de nós. Olha só o nosso orgulho. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? E Emmanuel está fazendo justamente essa mesma reflexão que eu convido vocês. Será que Jesus consegue nos ajudar se a gente não quiser ser ajudado? O mesmo exemplo das curas. Você quer ser curado? Se você quer ser ajudado? E aqueles que tinham fé, e aqueles que tinham no coração o íntimo preparado para o auxílio, eram auxiliados. Mas essa manifestação não vem do Cristo, porque toda vez que Jesus operava um milagre, ele não atribuía aquilo a ele não atribuía aquilo a Deus. Ele falava, irmão, vai e segue, porque a tua fé te curou, não fui eu. Foi a sua manifestação de vontade, esse pontapé inicial que você deu, que canalizou através de mim essa mudança na sua vida. Mas isso partiu de quem? Primeiro, de mim, não de Cristo. Cristo ele veio para canalizar esse sentimento, para nos mostrar o caminho, porque ele mesmo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão passando por mim. Justamente, siga-me, vem comigo, segue os meus passos, segue o meu caminho e chegarás ao reino dos céus. Jesus não veio pegar a mão de ninguém e levou. Ele não pegou os apóstolos dentro de igrejas onde tinham senhores da lei, pessoas letradas. Ele pegou um povo simples, pescadores, pegou cobradores de impostos, arquitetos, desiludidos com a vida. Todos os apóstolos tinham problemas, eram pessoas desajeitadas. Eram pessoas ali que tinham suas dificuldades. Pedro, a gente vê na série, a gente lê nos livros que era o mais esquentado deles, tinha um temperamento muito complicado.
e foi o precursor da função do caminho, das primeiras igrejas, da primeira igreja construída em nome de Jesus. Um homem normal, que fez muito pela obra do Cristo. Mas por que esse homem normal fez muito? Será porque ele era diferente da gente? Será porque Jesus escolheu a dele? Não. O próprio Cristo falou: se vocês não fizerem, existem outros que vão assumir esse papel. Mas eles sentiram no íntimo deles que eles queriam aquilo. Eles deram esse passo. Ainda que o mar estava agitado, ainda que as tempestades assolavam ali a vida de cada um deles, cheio de problemas, eles deram esse passo na direção do Cristo. E Pedro, como a gente já bem sabe, fez mais do que isso até. No meio de uma tempestade, Cristo se manifesta no meio do mar, e Pedro tenta caminhar até ele. A gente tentando caminhar até o Cristo, só que, como Pedro, muitas vezes a gente se distrai com as turbulências, né, da vida, com as tempestades, com as ondas fortes. Tudo isso nos assusta, tudo isso tira o nosso foco do Cristo. E aí, Jesus olha para a gente e fala: olhe para mim, não tire os olhos de mim, não tire os olhos desse caminho, porque senão a gente afunda. A gente afunda porque falta ainda na gente essa capacidade de se manter firmes, né, nessa fé. E é por isso que Jesus está aqui conosco. E quando Pedro dá essa bambeada, quem está ali para segurar? O próprio Cristo. O próprio Cristo segura, traz ele para perto de si e leva para o barco. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus ele vai auxiliar aqueles que deram esse primeiro passo e não ficaram na praia com medo. Porque é melhor a gente ter medo às vezes perto do Cristo do que longe dele. Porque longe de Jesus eu não sei o que vai acontecer, mas perto eu sei. Perto eu sei que tudo vai se resolver, mas eu preciso querer estar perto. Eu preciso dar para Jesus algo, para que ele trabalhe, para que a espiritualidade superior trabalhe. A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar o aposento. A reflexão do Evangeliho. Será que aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma grande usina espiritual, uma grande usina de trabalho espiritual dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de um centro de urbano, enfim, toda a casa de Deus tem uma grande centro de energia e de trabalho. Mas não é necessário os trabalhadores físicos também para cooperar? Não é necessário a pessoa mais singela ali para trabalhar na limpeza, como também é necessário um diretor para coordenar o trabalho físico? É necessário. Então é necessário um material, algo para se trabalhar. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor. A gente espera, a gente senta e espera Jesus orquestrar algo na nossa vida. A gente quer que desça uma bomba branca na nossa vida, falando: acabar. A partir desse momento, acabou todos os problemas da nossa existência. Não vai ter sofrimento mais, não vai ter guerra mais, não vai ter nada de ruim mais. A fim de que se sacie a fome de paz e reconforto, mas a voz do Mestre no monte continua ressoando, inesquecível. Que tendes? Eu ajudo, mas o que você tem para mim? Eu não posso pegar a mão de ninguém e falar: vai, vamos, agora vai. Não. Nós temos que caminhar para Jesus. Nós temos que fazer esse esforço de se desvencilhar dos séculos de orgulho e egoísmo que deixamos crescer dentro do nosso coração. Esse trabalho é individual nosso. Nós temos que fazer isso por nós mesmos. Mas, muitas vezes, a gente
jovens, a gente fica com medo do que a gente tem se tornado. A gente fica receoso de enfrentar esse íntimo, esses ressentimentos, essas coisas que a gente deixou aflorar dentro do nosso coração. Isso nos amedronta. Mas é aí que está a chave para a felicidade. É mesmo nesse sentimento de medo, de insegurança, né, diante desse monstro que nós mesmos deixamos criar dentro do nosso íntimo, que nós alimentamos, que a gente tem que se agarrar na mensagem de Cristo, de amor ao próximo, de fé, de resignação, e enfrentar o meu ódio, enfrentar o meu orgulho, enfrentar a minha vaidade, dizer perdão para aquelas pessoas que eu magoei ou que me magoaram, amar aqueles que mais me odeiam, respeitar aqueles com quem eu não tenho boas avenças, ter cuidado para com aqueles que não têm cuidado comigo, olhar fraternalmente aqueles que me olhariam com um olhar de assassino. Esse é o trabalho. Esse é o convite do Cristo. Infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. É colocar a máscara de oxigênio primeiro em mim, para respirar, para poder então compreender em como a gente pode auxiliar o próximo. Mas primeiro temos que nos auxiliar, nos ajudar. Porque se a gente estivesse bem o suficiente, espiritualmente falando, a gente não estaria encarnado no planeta de provas e expiações. A gente estaria no mundo celeste, no mundo feliz, muito melhor do que aqui. Então, se a gente está no mundo de provas e expiações, e a gente vive uma vida nesse mundo completamente cheia de problemas, de coisas acontecendo, de imprevistos, de dores, é porque há um trabalho a ser feito aqui dentro. E esse trabalho começa por mim mesmo. Em qualquer terreno que nossas realizações terminam para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Então, que a gente lembre que para Cristo, Ele não vai exigir muito de nós. Ele quer um pouquinho. As nossas migalhas, o resto de fé que a gente acha que não vale de nada. É isso que Jesus espera da gente. Mas que a gente utilize essa fé entregando para Ele, entregando nele, para que isso se multiplique na nossa vida. Para que esse sentimento que a gente acha que não vale de nada, para que esses sentimentos que a gente acha que é ínfimo e que não é digno de estar ali, né? Como que eu posso me achar digno, né, de querer Jesus, de querer seguir o Mestre, se eu não tenho tanta fé? Não importa. Pega essas migalhas e deposita em Cristo. E deixa que o próprio Cristo faz o milagre depois. Multiplica esse sentimento. Mas temos que fazer esse esforço de entregar para Ele. E não é fácil. Mas, mais do que não ser fácil, é feliz da gente lembrar que não é impossível. A gente consegue. Basta que tenhamos força de vontade. Que Jesus então esteja conosco, nos dando forças para a gente caminhar sempre em direção a Ele, buscar a mudança por nós mesmos e enxergar em Cristo uma vida feliz, uma vida melhor, uma vida que nada nesse mundo pode comprar, nada nesse mundo pode suprir, nada desse mundo se faz de uma maneira melhor do que uma vida vivida ao lado de Cristo. Que Jesus nos abençoe.
números, de preferência em números iguais dos dois lados, ao fundo. Nesse momento em que nós fechamos os nossos olhos, ouvindo a prece, mas também recebendo os fluidos benéficos do alto, a continuação da mensagem que já cai em todos os nossos corações falando de Jesus, vamos pensar também na importância desse momento de paz, em que os benfeitores amigos nos envolvem como se fosse realmente um abraço fraterno, nos transmitindo estes fluidos medicamentosos e tão benéficos a todos nós. Vamos irá fazer uma prece durante o passe. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, rogamos neste momento sentimento de agradecimento, Senhor, pela vida, pela família, pelos amigos, por toda a jornada belíssima e individual que cada um recebeu do Senhor. Agradecemos por todo o auxílio, por todas as bênçãos derramadas, todas aquelas que nós, na nossa humilde visão, conseguimos enxergar, e todas aquelas que passam desapercebidas pelos nossos olhos, mas não pelos olhos do Altíssimo. Rogamos, Pai, nesta oportunidade, que bênçãos recaiam sobre todos os necessitados, pessoas enfermas, pessoas em hospitais, em situação difícil, que muitas vezes perderam as esperanças, perderam a fé, o brilho no olhar da vida, aos poucos vai se minando por causa da tristeza. Que o Senhor leve a esperança, a fé para essas pessoas. Os orfanatos, com as crianças, com os jovens, os asilos, com os idosos, muitas vezes esquecidos, com o coração aflito, com o coração entristecido. Que o Senhor leve a paz, a felicidade, a fé e a esperança também para essas pessoas. Aquelas pessoas em situação de cárcere, que por equívocos acabaram cometendo erros, que o Senhor leve para elas o perdão, a resignação, a luz de um caminho novo ao teu lado. As pessoas em situação de guerra, reféns de algo que elas não têm poder sobre, reféns de situações caóticas, duras. Leve a essas pessoas, Senhor, o conforto, o consolo, a esperança de um dia melhor, de um futuro melhor. Leve a ajuda através de irmãos que se solidarizam. Leve a paz a este planeta que tanto sofre nesses últimos momentos, a caminho da regeneração. Dai-nos força, Pai, para enxergar a beleza da vida, mais do que problemas, mais do que dores, oportunidades de estarmos melhor, estarmos bem, crescermos como seus filhos, buscando cada dia mais nos assemelharmos ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por cada dia que o Senhor nos concedeu até hoje. Não sabemos quantos mais o Senhor nos concederá, mas sabemos, podemos ter essa plena certeza de que cada um deles, independente de qual seja, o Senhor estará conosco. Então, Pai, que sejamos contigo, porque sabemos que o Senhor não nos abandonará. Que sejamos com o Senhor, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Que nós não pulemos do barco, que nós não nos temamos das tempestades, que enfrentemos com coragem, unidos, no propósito
Quando fala de Jesus, não tem como não ser tocado, né? Nas fibras mais íntimas da nossa alma. Então, Jesus me envolve sempre. Posso levar para todos os lugares a mensagem do Evangelho. Temos uma semana de muita paz, muita luz, possamos levar conosco a reflexão desta mensagem da noite. Muita paz a todos. A nossa linha está ali na porta, para que todos possam tomar. Também a continuação do trabalho de hoje, que se inicia com pressa, com a palestra, com paz, para o frutificado. Não deixe de tomar